nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos iniciando hoje esse curso de monaquismo, se nós podemos assim dizer. Muitos às vezes preferem a palavra monacato, talvez seria mais de acordo com a nossa língua portuguesa, mas a palavra monaquismo ficou meio que consagrada, ao menos nos meios dos mosteiros, meios monásticos. E esse curso, essa aula nossa de hoje, a primeira, nós vamos tecer alguns comentários sobre dois pontos, vamos dizer assim, importantes para refletir antes de começarmos propriamente o nosso estudo sobre o monaquismo cristão, o monaquismo católico, o monaquismo na igreja. E o primeiro ponto justamente é esse, é que nós temos que precisar que o fenômeno monástico, o monaquismo cristão, é um fenômeno eclesial. O que quer dizer, o que nós queremos dizer falando que o monaquismo é um fenômeno eclesial? Esse monaquismo que nós vamos estudar é que ele está inserido dentro daquela instituição querida e fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, a Igreja Católica, para prolongar na terra a obra dele, a obra de Jesus, a sua própria obra. Então, ao fazermos essa afirmação que o monaquismo é um fenômeno eclesial, né, nós estamos querendo chamar atenção para certas particularidades, tanto sobre a natureza da igreja como a natureza do próprio fenômeno monástico, né, e que nós temos que levar em consideração, que um historiador tem que levar em consideração, quem começa um estudo desse tem que levar em consideração. E o que seria isso? É que nós, mesmo que não neguemos, vamos dizer assim, a universalidade do fenômeno monástico, porque o monaquismo, existe monaquismo budista, existe monaquismo hinduísta, não? Existiram formas de vida, vamos dizer assim, monástica, né? Dentro, por exemplo, dos movimentos filosóficos, estoicismo, pitagorismo, né? Outros movimentos, cinismo, e nós dentro do hinduísmo encontramos movimentos monásticos, fenômenos monásticos, dentro do judaísmo, por exemplo, né, um movimento meio monástico, os essênios, os terapeutas. Então, nós queremos, não negando essa, vamos dizer, não seria uma palavra diversidade, não seria apropriada, mas não negando essa universalidade, melhor dizendo, do fenômeno monástico. Este monaquismo que nós vamos estudar aqui é um monaquismo que vai ser estudado no contexto da Igreja Católica, no contexto da Igreja fundada por Jesus, né? Um contexto, portanto, eclesial católico, para que nós possamos descobrir o rosto verdadeiro desse monaquismo. E eu estou falando isso porque hoje, em uma das nossas aulas, nós vamos tratar disso, sobretudo a partir no século XIX, com o advento do estudo da história, da sociologia, não, das etnias, e muita história virou uma disciplina, né, se constituiu numa disciplina. Ora, isso levou a muitos historiadores, a muitos pesquisadores a achar que o monaquismo católico era fruto ou de contágios, ou de influências, ou de imitação de outros monaquismos que já existiram antes dele, que existiram concomitantemente com o início do monaquismo na igreja. Então, uma primeira afirmativa nossa, uma primeira consideração nossa, como eu dizia, mesmo não negando essa universalidade do fenômeno monástico, né, a existência, portanto, do monaquismo em outras religiões, nós não podemos entender
em plenitude as realidades, as instituições monásticas que nós vamos estudar aqui, fora do contexto da igreja. Fora do contexto da igreja católica. Não? Se os cristãos, eles descobriram, vamos dizer assim, encontraram na vida monástica um modo, uma forma de radicalizar ou de viver na sua plenitude, na sua totalidade, não que um batizado simplesmente não possa fazer isso, mas de um modo de radicalizar, né, o ideal que o Evangelho apresenta para todo cristão. Se os cristãos descobriram isso, foi porque eles fazem parte da igreja. Eles descobriram isso na igreja. Nós vamos ver aqui, por exemplo, a vocação de Santo Antão, que é considerado pai do monaquismo cristão, pai dos monges. Ela surge, de certo modo, assim, um meio que Deus usa para chamá-lo, para fazer com que surgisse nesse desejo de consagrar a sua vida a Deus, né, no deserto, no caso de Santo Antão, foi na liturgia, foi na assistência de uma missa. Ele está na missa, ele escuta o Evangelho, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, depois vem e me segue. E ele sente isso como chamado de Deus. Para ele, Deus está falando com ele, para que ele faça isso. E ele vai e faz o que a palavra de Deus está dizendo para ele fazer. Então é quase, vamos dizer assim, uma vocação litúrgica, né? Vocação que surge in medio ecclesia, né? No meio da igreja, no coração da liturgia, que é algo central da vida cristã para nós. De modo que nós não poderemos entender as instituições monásticas que nós vamos estudar aqui sem esse contexto eclesial. Então, essa é uma primeira consideração que nós temos que fazer, porque esses homens, essas mulheres, os primeiros monges e monjas, eles viviam na igreja. Então, o movimento monástico é fruto da vida cristã, da vida eclesial. E isso tem que ficar muito já claro para nós aqui, né? Foi como igreja que o monaquismo, nas suas diversas manifestações, tornou-se um meio de salvação para tantas pessoas, tantos homens e mulheres. Portanto, só na Igreja Católica nós vamos encontrar aqueles elementos sobre os quais se funda a identidade, vamos dizer assim, essencial, a razão da continuidade da própria Igreja e do nosso monaquismo. Então, eu creio que esse esclarecimento, assim, esse primeiro esclarecimento nosso, ele é fundamental para que nós possamos determinar, assim, com precisão, o objeto do nosso estudo aqui. O objeto, o tema da nossa disciplina. Porque é essencial ao nosso estudo do monaquismo, e nós queremos alcançar esse objetivo, né, é clarificar cada vez mais o significado eclesial da vida monástica, da pertença exclusiva desse monaquismo à Igreja Católica. Senão a gente vai cair aí em histórias, como algumas a gente vê em alguns livros, né? Os 30 anos que Jesus viveu a vida oculta, né? Teria ido à Índia, teria aprendido coisas com sábios de outras religiões. É papo furado. Né? Então, é muito importante a gente precisar isso. Então, nós vamos estudar aqui o monaquismo católico, vamos estudar aqui esse monaquismo no contexto da Igreja Católica. Né? Eu acredito que muitos, até historiadores, infelizmente, beneditinos, monges, né? Talvez tenham boas intenções. Não vou dizer que não tenham boas intenções, porque eu não conheço o coração das pessoas, né? Nós não conhecemos, não sabemos quais foram as intenções que a pessoa teve ao escrever isso. Mas muitas vezes a gente encontra livros de introdução à vida monástica, a história do monaquismo, ou a vida de alguma personagem grande do monaquismo, e que coloca-se meio que tenta confrontar o monaquismo cristão com os seus homólogos pagãos, né? Com o monaquismo não cristãos.
meio que colocando assim, às vezes, em pé de igualdade, né? Não levando em conta essa relação monaquismo-igreja. De modo que essa é uma primeira afirmação nossa, que acho muito importante fazê-la aqui. Uma segunda consideração nessa aula nossa introdutória é a respeito da noção de tradição, muito importante para qualquer estudo de história da igreja, para qualquer estudo de algum tema que faça relação com a história da igreja, né? Então, nós podemos dizer que, além de fazer parte da igreja, surgir no meio da igreja, o monaquismo, como nós vamos estudá-lo aqui, com todas as suas instituições, com todos os seus movimentos, todas as suas reformas, todas as suas regras, santos, santas, que nós vamos ver aqui, fundadores, reformadores, não é? Com tantas coisas que nós vamos ver aqui, esse monaquismo participa da vida da igreja e do crescimento da vida da igreja, mas também participa da sociedade. Né? O monaquismo não é nem uma igrejinha à parte da igreja e também não é uma sociedade à parte da sociedade que nós vivemos. Né? Essa sociedade muitas vezes vai influenciar o desenvolvimento, a estruturação da vida monástica, não só externamente, mas internamente. Então, por exemplo, nós vamos ver aqui, né, na época do Império Carolíngio, nós vamos ver que a influência de Carlos Magno, do filho dele, Luís o Pio, Luís o Piedoso, né, como eles vão ter influência no querer unificar o reino, eles percebem que há necessidade de unificar também a igreja, unificar também os mosteiros. Então, veja, um objetivo, vamos dizer assim, civil, né, que vai servir para o reino, acaba também se tornando uma norma que vai ter uma influência na estruturação da igreja durante o Império Carolíngio, que vai na vida dos mosteiros, vai interferir, de certo modo, na vida dos mosteiros, no desenvolvimento, né, monástico naquele período. Então, o monarca não está fora da sociedade. E, portanto, essa sociedade tem também, vamos dizer assim, influências sobre o desenvolvimento e a estruturação desse monarquismo. E por isso, nós podemos dizer que é muito importante essa noção da tradição. Porque nós podemos dizer assim, da dissolução e da degradação dos valores, né, que dão solidez à vida monástica, que torna a vida monástica uma vida verdadeiramente monástica, né? Então, que resultam uma vida monástica mais forte ou mais débil, né, ou mais estável, ou daí vem a impossibilidade de qualquer ação assim eficaz na vida das comunidades monásticas. E isso justamente pode ocorrer quando, sobretudo, nos momentos em que a tradição é violentamente destruída ou sofre uma decadência por dentro, intimamente destruída, entra em decadência dentro dela mesma. Como que vamos explicar melhor isso que eu estou falando, não? Nós temos sempre, São Bento, ele vai colocar na regra dele várias afirmativas, vamos dizer assim. Ele cita, por exemplo, no final da regra, capítulo 73 da regra de São Bento, ele fala de várias obras onde os monges vão encontrar uma referência para que eles possam saber se a vida que eles estão vivendo é autêntica ou não.
Então ele fala das conferências de João Cassiano, ele fala de várias obras sobre as vidas dos pais, dos padres, as vidas dos pais do deserto, dos pais da vida monástica que viveram antes, né, de São Bento. Ora, essa, vamos dizer assim, essa ordem que São Bento dá na regra, né, essa deixa que ele dá, de que os monges poderão encontrar, né, um exemplo, um modelo de vida monástica verdadeira nessas obras antigas, nesses personagens antigos que viveram séculos antes deles, vamos dizer assim, para nós serve para nós aqui de um paradigma. Todas as vezes, em todos os momentos da história, onde nós enfrentamos, né, uma decadência, enfrentamos uma debilitação da vida monástica, é preciso retornar ao princípio, é preciso voltar àqueles pais, àquelas pessoas que começaram esse movimento monástico dentro da igreja, para que a gente possa, de certo modo, recuperar o espírito que animava esses fundadores, recuperar o frescor da vida monástica, do movimento monástico no início. Por isso é tão importante o estudo que nós vamos fazer aqui, sobretudo essas primeiras aulas, nós vamos tratar desse monaquismo antigo, primitivo, como a gente geralmente chama mesmo, monaquismo primitivo, porque nós temos aí as bases sobre a qual a vida monástica se desenvolverá e que deverá sempre buscar, né, referência nessa base. Então, nós podemos dizer assim, que esse voltar, como hoje, depois do Vaticano II fala de volta às fontes, né? Não gosto muito dessa expressão, mas essa volta, vamos dizer, então, ao início, esse sempre retornar a esse movimento monástico, quando ele começou, a rocha, né, vamos dizer assim, que nós fomos talhados, né, na qual nós fomos feitos, nos indica um modo de agir, uma maneira de agir. Não quero dizer método, mas um modo de agir, que é a identidade do monge cristão e do seu monaquismo depende sempre desse retorno às suas origens, voltar às suas origens, né? Nesse monaquismo cristão inicial, primitivo, vamos chamar assim, no seu nascimento, no seu desenvolvimento, nas primeiras obras que foram escritas sobre monges ou sobre a espiritualidade vivida por eles, nós podemos identificar aqueles valores que são essenciais para caracterizar o monaquismo durante toda a história da igreja, durante toda a história desse movimento monástico. E tanto isso é verdade que todas as grandes reformas, que nós vamos estudá-las aqui, muitas delas, que nós tivemos na vida monástica na igreja, sempre houve a tentativa de voltar às fontes, de voltar às origens do monaquismo, né? Onde houve uma reestruturação de mosteiros, reforma da vida monástica, a inspiração para isso foi buscada sempre nas origens do monaquismo, né? As motivações para se fazer isso foram buscadas, foram procuradas, foram encontradas nesse monaquismo que foi gerado na Mãe Igreja, né, nos inícios, nos albores do cristianismo. De modo que beber na fonte que está aqui na origem desse estudo, vamos dizer assim, dessa noção de tradição que atravessa o nosso estudo aqui, o estudo do monaquismo. E é interessante que a palavra traditio, né, tradição, vem do verbo tradere em latim. E esse verbo tanto pode significar entregar alguma coisa, alguém, entregar, transmitir, como pode também significar trair.
né? Tradere pode ser entregar, transmitir ou trair, né? Pode ser entendido dessas duas maneiras. E em sentido ativo, né? Significa essa ação de transmitir. É a ação de transmitir. Em sentido passivo, significa aquilo que se transmite, né? Então eu posso usar traditio, pode significar eu estou entregando alguma coisa a alguém. Isso é a traditio, estou fazendo a traditio, essa passagem. Ou isso que eu estou entregando é a traditio, né? De modo que em grego nós temos duas palavras, né? A transmissão é a paradosis e aquilo que eu transmito é o que a gente pode chamar de paretek, não? E tradição em sentido pleno, então, né, é ao mesmo tempo o depósito, aquilo que eu vou transmitir, e o ato de transmitir. Então, dizendo aí em grego, é a paretek, né? É o depósito, e é a transmissão, quer dizer, aquilo que eu transmito é a paradosis, né? E é nesse sentido que nós... Por que eu estou falando isso? Não, para que nós possamos entender de verdade o sentido que nós vamos dar aqui à tradição, ao nosso estudo, quando nós falamos de vida monástica, de história do monaquismo. Porque esse estudo que nós vamos fazer, ele é isso, ele é traditio, ele é, né, ao mesmo tempo o depósito, paretek, e ao mesmo tempo a paradosis, aquilo que vai ser transmitido e o que nós vamos transmitir, como nós vamos transmitir aqui. É uma passagem, uma entrega de algo que nós estamos fazendo ao estudar assim, o conhecimento, o estudo e o conhecimento da transmissão de um depósito, graças ao qual o monaquismo cristão, ele progride, comunicando-se de geração em geração, na sua variedade, na sua pluralidade, não? Sempre entender assim, vamos dizer, ser um sistema teórico homogêneo, acabado. Nós vamos ver que o monaquismo cristão, né, não só em diversos momentos da história, mas concomitantemente, né, ele, ao mesmo tempo, ele teve diversas manifestações, diversos modos diferentes de vida, de viver, né, essa tradição, de fazer essa traditio e de viver essa traditio. Então, o tempo, nós vamos ver isso daqui, ele se encarregou de enriquecer a tradição monástica, sempre com novos elementos, de purificar essa tradição dos erros, das deformações, dos rigorismos, dos exageros, mantendo, no entanto, inalterável um núcleo essencial, sem o qual um mosteiro ou um monge não poderiam se dizer cristãos. Em outras palavras, um mosteiro ou um monge, para se dizer cristão, ele tem que ter esses elementos que desde a origem do fenômeno monástico, na igreja, estão presentes no monaquismo cristão. Se ele deixa de ter esses elementos, essas instituições, como nós geralmente chamamos no ambiente monástico, né, ele não é mais um monaquismo, um mosteiro, um monge cristão. Então isso para nós é muito importante, né? João Cassiano, um dos grandes teóricos da vida monástica, ele alertava que o desprezar a tradição, está entendendo aí a tradição monástica, a tradição do monaquismo na igreja, né? As instituições monásticas, o desprezar a tradição recebida e afastar-se dela constitui um erro gravíssimo. Então nós aqui queremos, de certo modo, fazer essa traditio, não? Essa transmissão dessa tradição, desse depósito,
que a vida monástica ela acumulou, nos entregou, nós recebemos hoje, né, na igreja, do monaquismo cristão, da vida monástica na igreja, e ao mesmo tempo fazer essa entrega, não? Essa entrega a vocês desse depósito tão bonito, tão belo, essa tradição tão profunda de vivência do Evangelho que se vive dentro dos mosteiros católicos. Então é sob essa ótica o nosso estudo da história do monaquismo, estudo do monaquismo, não quer desprezar o rigor científico, né, mas vai considerar também o monaquismo como um fenômeno eclesial. E que, portanto, nós não podemos desprezar todos aqueles elementos espirituais, teológicos, né, da história da igreja, que fazem parte dessa história, dessa tradição viva que chegou até nós. De modo que é um contato nosso com o passado, e esse contato passado-presente, nós vamos ter essa preocupação, sempre que possível, né, e que for oportuno, de oferecer a vocês também, né, que vão nos seguir aqui, a possibilidade de aprofundar esses temas, que talvez não dê para que a gente faça isso aqui, mas que possam aprofundá-las com leituras, né, e com a busca de outras fontes. Sob essa ótica, então, nosso estudo de história monástica, do monaquismo, que vamos fazer da tradição monástica cristã, não só não vai desprezar o rigor científico que exige o estudo da história, mas vai fazer dele uma exigência, né? Mas só que vai enriquecendo, né, com uma concepção de história que está fundada não só na pesquisa, não só na leitura, não só em autores, mas está fundada numa união espiritual viva, ativa, na qual se dá um contato, vamos dizer assim, um contato criador entre passado e presente. E como se dá esse contato? Pela comunhão do ideal monástico, pela comunhão da vivência dos valores do evangélico, os valores evangélicos na sua radicalidade primitiva, sempre renovada. Então, para favorecer, vamos dizer assim, esse contato passado-presente, nós teremos a preocupação, sempre que for possível, de oferecer a vocês como aprofundar esses temas, como aprofundar aquilo que nós estamos falando, indicando ou livros ou autores, né, que vocês possam aprofundar essa temática e onde possam também buscar nos clássicos, sobretudo nas obras clássicas da espiritualidade monástica, e possam realizar assim essa ponte entre os acontecimentos históricos, os fatos, né, e o ideal e o ideário, né, que motivou a tantos homens e mulheres a seguir esse ideal, a seguir essa vida, a entrar dentro dessa tradição, a entrar dentro dessa tradição monástica. Nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra.